Olá! Na aula de hoje nós iremos falar sobre a função seno. Bom, definimos a função trigonométrica seno como uma função real de variáveis que associa cada número real x a um valor real seno de x. Ou seja, aqui a gente tem a função, certo? A gente vai atribuir valores para x e a gente vai receber como imagem valor seno de x, né? Essa é a função seno. Tá vendo? Se a gente jogar seno de 1 na função, a minha imagem vai ser seno de x1. E se a gente jogar o valor π sobre 4, a minha imagem é o seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Bom, vamos aprender agora como é que a gente constrói o gráfico da função seno. Aqui a gente tem uma tabela dos valores trigonométricos notáveis, só que a nossa tabela, eles estão em graus, né? Aqui eu tenho 0, 90, 180, 270, 360. E os seus respectivos valores de seno, né? O seno de 0 é 0, o seno de 90 é 1 e assim por diante. Bom, só que se a gente voltar aqui atrás, a gente vai ver que a função trigonométrica seno, ela é definida de reais em reais. Significa que eu vou atribuir um valor real e vou receber um valor real. Só que, voltando na nossa tabela, os valores aqui estão em graus e grau não é um valor real, né? Então, a gente vai ter que converter esses valores, a gente não vai mais trabalhar com graus, a gente vai jogar os valores em radianos. Então, eu vou colocar essa correspondência aqui. 0 graus é 0 radianos, 90 graus equivale a π sobre 2, 180 é π, 270 é 3π sobre 2 e 360 é a mesma coisa que 2π. Bom, aqui quando a gente for colocar o nosso plano, esses valores no plano cartesiano, eu preciso levar em consideração que o π é aproximadamente 3,14, para a gente fazer um gráfico que fica proporcional. Aqui eu já coloquei ele montado, mas olha só, aqui no y tem uma unidade, o π ele tem que ser 3 vezes maior do que uma unidade, certo? Então, aqui é como se eu fizesse imaginar essa medida de 0 a π, ela tem que ser aproximadamente 3,14. É da mesma forma, 2π tem que ser aproximadamente 6,28 e assim por diante. Para a gente montar um gráfico em que os valores estejam mais correspondentes com a realidade, né? Bom, então quais valores que eu vou colocar no gráfico, né? Quando x for 0, o y é 0, e me dá esse valor aqui. Quando x for π sobre 2, o y é 1, que é esse valor aqui. Quando x for π, o y é 0. Então, bem em cima do eixo x, vai passar em cima do valor π. Quando x for 3π sobre 2, a minha imagem vai ser menos 1. Quando x for 2π, o meu y é 0. Que é esse ponto aqui. Bom, agora a gente vai ligar esses pontos, lembrando que a função seno é uma curva, não é uma linha reta, né? Então, a gente tem que ligar esses pontos de uma forma arredondada. Então, aqui, assim. Bom, tá aí o esboço do gráfico da função seno, né? Um esboço aproximado. Bom, aqui nesse próximo slide, né, eu coloquei um esboço retirado de um livro, que aí a gente tem uma imagem mais real do que seja a função seno. Mas é a mesma coisa, ó, aqui começa com 0, vai até 1, desce e sobe. Nessa próxima página, a gente vai continuar falando do gráfico da função seno, que nesse caso, a função seno, ela tem algumas características que a gente tem que observar. Na página anterior, a gente construiu o gráfico
começando no 0 e terminando em 2π. Só que aqui a gente vê que o gráfico continua. Essa função, ela sempre que eu for atribuindo valores para x, ela vai continuar infinitamente. Isso tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Então, a função seno, ela não vai só de 0 a 2π. A gente só esboçou nesse período, mas ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu falo infinito os valores de x. A gente verifica que essas ondas que essa curva está gerando, ela começa no 0, sobe até o 1, desce até o -1 e vai subir até o 0 de novo. Só que daqui ela vai começar novamente fazendo a mesma coisa. Ela sobe e desce e sobe de novo até a metade. Esse deslocamento que ele é repetitivo é o que a gente chama de período. Período é o espaço em que a função se repete. Então, no caso, a função ela está aqui começando no 0 e em 2π ela vai começar a se repetir de novo. Esse espaço de tempo aqui, ele tem a distância 2π e o período da função seno é 2π. Outro valor importante que a gente também retira na função seno é a imagem. A imagem são os valores em que a minha função vai alcançar no eixo y, certo? Então, aqui a gente verifica que o máximo que essa função alcança, que são esses picos aqui, é o 1, e o mínimo que a função alcança, que são esses picos aqui negativos, né? Só que embaixo, é o -1. Então, a gente fala que a nossa imagem ela vai de -1 até 1. O 1 é o máximo, o -1 é o mínimo. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre o período da função seno, porque assim, quando a função é característica, né, y é igual a seno de x, eu sei que o período é 2π. Mas se a função aqui dentro do seno tiver outros valores, o nosso período ele vai ser dado por essa fórmula. Então, veja bem, no caso aqui, a gente tem que esse aqui é o que está dentro do parênteses no seno, né? Cx mais d. E o nosso período vai ficar 2π dividido pelo módulo de c. Observa que eu só utilizei o c. O d, esse valor não importa para o meu período. Então, o valor que eu vou considerar para determinar o período da função é só o número que está acompanhando o x, que eu vou chamar de c. Então, como por exemplo aqui, nessa primeira função, dentro do parênteses, aqui eu tenho 2x. O nosso c é igual a 2. Então, meu período é igual a 2π dividido pelo módulo de 2, que é o c, né? Então, aqui fica 2π sobre módulo de 2 é 2. Eu posso cancelar o 2 com 2. Então, o nosso período é π. A próxima função, eu tenho que observar o número que está acompanhando o x dentro do parênteses do seno. Então, aqui, não tem número aqui em cima, mas quando não tem número é 1, né? O número que está acompanhando o x é 1 sobre 2. Então, meu c é 1 sobre 2. Então, nesse caso, o período é 2π dividido por módulo de 1/2. Esse módulo, se vocês já nem quiserem colocar, não precisa, porque como o 1/2 é positivo, o módulo vai dar 1/2, né? Não vai modificar. E isso aqui é a mesma coisa que 2π vezes 2 sobre 1. Por que isso? Quando a gente está dividindo uma fração por outra, a gente repete a primeira fração, que no caso é um número, mas eu vou repetir o 2π, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui, 1/2, eu troquei o 1 com 2 de lugar e veio para o outro lado, aqui, só que multiplicando. Então, para finalizar, 2π vezes 2 é 4π. Aí, dividido por 1, eu nem vou colocar, né, que dá 4π. A última função que a gente quer, no caso, descobrir qual que é o período, é essa função, 2 menos 3 vezes seno de πx mais 5.
A gente observa que todos esses detalhes que estão fora do seno, eu não vou utilizar. O que vai importar para mim é apenas o número que está aqui acompanhando o seno, que vai ser o meu C, né? Então, no caso, o C é igual a π. Então, o período dessa função é 2π dividido pelo módulo de π. Só que o módulo de π é π. Eu posso cancelar o π com π, então o período dessa função é igual a 2. Bom, agora a gente vai ver como é que a gente encontra a imagem da função seno em funções que não são características, né? Que eu não tenho apenas o seno de x. Às vezes eu vou ter um número multiplicando, um outro número dentro do parênteses, aí essa imagem vai mudar, ela não vai ir só de menos 1 a 1. Bom, eu coloquei aqui ao lado qual que é a regra que a gente vai utilizar. A gente vai substituir o seno de alfa, porque não importa o que está dentro do parênteses, eu coloquei alfa porque pode ser qualquer coisa, por menos 1 e por 1. De onde é que eu tirei esses valores? Não são valores aleatórios, é porque eu sei que a imagem da função seno, ela vai de menos 1 até 1. Então, por isso que eu vou substituir por esses valores. Eu tenho que substituir por menos 1 e por 1. Bom, então primeiro eu vou fazer a primeira substituição. Então, no lugar de seno de x, eu vou colocar o menos 1. Então, fica 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Aí eu vou guardar esse número aí, depois eu utilizo ele. Agora eu vou fazer a próxima substituição. No lugar de seno de 2x, eu vou substituir pelo 1. Então, fica 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. O que isso significa? Que o meu período, a minha imagem dessa função, ela vai de menos 2 até 2. Onde o 2 é o meu mínimo, e o menos 2 é o meu mínimo e o 2 é o meu máximo. Então, a única coisa que eu preciso fazer é pegar o seno de qualquer coisa, né? Então, aqui no caso é seno de 2x, mas poderia ser seno de outra coisa. Eu substituo por menos 1 e por 1 e faço os cálculos. Bom, agora nessa função, no item B, a função é 3 menos 2 vezes seno de x sobre 2 mais π. A gente vai ver como que fica a imagem dessa função. A regra é eu pegar aqui o seno, no caso aqui é seno de x sobre 2 mais π, e eu vou substituir por menos 1 e também por 1. Pode ser seno de qualquer coisa que essa substituição vai ser a mesma. Então, o primeiro limite vai ficar 3, eu estou copiando aqui igualzinho, né? 3 menos 2 vezes. Aí, no lugar do seno, eu vou colocar o menos 1. Bom, primeiro eu vou fazer a multiplicação, né? Então, vou repetir o 3. Menos dividido por menos dá mais, e 2 vezes 1 dá 2. E 3 mais 2 são 5. Agora, para encontrar o outro limite, né, eu vou substituir o seno de x sobre 2 mais π por 1. Então, fica 3 menos 2 vezes, aí no lugar do seno, eu coloco 1. Primeiro, eu faço a multiplicação. Então, fica 3 menos 2 vezes 1 é 2. E, por fim, 3 menos 2 dá 1. Então, esses são os limites verticais da função, né? Observa que aqui o 5 é maior do que 1. Então, o mínimo é o número 1 e o máximo é o 5. Então, a minha imagem, ela vai de 1 até 5. Bom, agora a gente vai utilizar isso que a gente aprendeu para construir o gráfico da função f de x igual a seno de 2x. Para facilitar, primeiramente a gente vai determinar o período e a imagem. Para determinar o período, a fórmula é 2π dividido pelo módulo de c. Bom, o c é esse número aqui que está acompanhando o x, no caso, c é igual a 2. Então, fica 2π sobre o módulo de 2 é 2. Eu posso cancelar aqui, então, o período da função é π. A imagem da função, eu tenho que substituir seno de 2x por menos 1 e por 1. Só que quando eu substituir seno de 2x por 1, eu vou obter 1. Se eu substituir seno de 2x por menos 1, eu vou obter menos 1. Então, a imagem é a imagem clássica mesmo, né? Ela vai de menos 1 até 1. Bom, isso vai auxiliar bastante a gente
a construir o nosso gráfico. Bom, eu construí uma tabela aqui, que eu tenho os valores de x, que eu vou descobrir quais são ainda, né? Porque são os valores que eu quero jogar aqui em x. E aqui, só que eu já tenho as minhas imagens correspondentes, né? Eu preciso jogar um valor que começa, né, no 0, depois um que vai lá no máximo, no 1, um que volta no 0, um que desce até o -1 e sobe no 0. Para que isso? Para parecer com a função, tem a cara da nossa função seno, né? Ela começa no 0, vai lá no 1, volta no 0, desce até o -1 e sobe até o 0 novamente. Então, eu preciso construir um período da função. Só que aqui eu tenho a função clássica, né, que o período é 2π, só que o período da função que eu estou construindo, na verdade, ele é π. Ou seja, eu vou precisar jogar valores equivalentes aqui por x, mas eu sei que tudo vai acontecer no nosso novo gráfico, começando em 0 e terminando em π. Bom, então a gente viu que começa em 0 e termina em π. Agora, a gente vai fazer algumas associações. Veja que π é a metade de 2π. Então, quer dizer que o valor que está aqui, ele tem que ser a metade desse. Ou seja, a metade de π é π sobre 2. Esse valor agora, π sobre 2, é a metade de π. Então, o valor que está aqui é a metade de π sobre 2, que é π sobre 4. E esse valor aqui, na verdade, ele é π sobre 2 mais π. Então, para eu encontrar esse valor aqui, eu tenho que somar π sobre 4 mais π sobre 2. Para eu fazer essa soma, eu preciso que os denominadores sejam iguais, né? Então, um número que é múltiplo comum de 4 e 2 é o 4. Aqui, como ficou 4, o π vai continuar sendo π. E aqui eu vou ter que multiplicar um número comum em cima e embaixo para trocar o π sobre 2 por uma fração equivalente, né? Então, aqui, 2 vezes 2, que dá 4. Então, eu vou multiplicar π vezes 2, que dá 2π. Então, aqui fica π mais 2π, isso é 3π sobre 4, que é o valor que está aqui. E observa que não é tão complicado a gente identificar isso, porque olha aqui é π sobre 2 e aqui é 3π sobre 2. Esse é π sobre 4, então o equivalente é 3π sobre 4. Bom, então vamos agora montar o gráfico dessa função, né? O primeiro valor eu vou pegar o 0, quando x é 0, o meu resultado, a minha imagem é 0. Então tá aqui esse primeiro valor. Quando x é π sobre 4, a minha imagem é 1. O π sobre 4 está bem na metade entre 0 e π sobre 2. Então, a imagem é 1, então lá em cima. Quando x é π sobre 2, a imagem é 0. É esse ponto aqui. Quando x é 3π sobre 4, a minha imagem é menos 1. π sobre 4 está bem na metade entre π sobre 2 e π. Então, esse número aqui embaixo. E, por fim, quando x é π, a minha imagem é 0. Ele volta para o meio. Então, a cara que ele vai ter é a mesma, né? Ele pega e começa 0, sobe, desce e depois sobe novamente. Essa é a cara da função seno de x. E das funções, de qualquer função seno, não precisa que seja apenas seno de x. Como último exemplo da aula de hoje, eu quero construir o gráfico da função 1 mais 2 seno de x. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, primeiramente a gente vai determinar o período e a imagem. Para determinar o período, a gente vai observar que aqui dentro do parênteses está só o x, né? Se dentro do parênteses é só o x, o período é o clássico, normal, o período é 2π. Bom, para determinar a imagem, no lugar de seno de x, eu tenho que substituir por 1 e menos 1. Então, vou primeiro substituir por menos 1. Então, fica aqui no lugar de seno de x, eu vou trocar por menos 1.
Primeiro eu vou fazer a multiplicação, então fica 1 mais vezes menos dá menos, 2 vezes 1 dá 2. E por fim, 1 menos 2 dá menos 1. Agora, no lugar de seno de x, eu vou substituir por 1. Então, fica 1 mais 2 vezes 1. Aqui, 2 vezes 1 dá 2, então fica 1 mais 2, que dá 3. Bom, então, menos 1 é o meu mínimo e o 3 é o meu máximo. São os limites verticais de y, né? A minha imagem da minha função, ela vai de menos 1 até 3. Bom, agora a gente vai construir o gráfico da função. Antes de observar a tabela, a gente vai pegar e considerar que a minha imagem ela vai de menos 1 até 3. O que significa que o menor valor que a gente vai encontrar é aqui no menos 1. E o maior valor que a gente vai encontrar é lá no 3. O gráfico da função não pode passar disso. Uma assíntota que eu também vou colocar, eu vou demarcar aí para nos ajudar, é a metade. A gente tem que considerar a metade onde fica, a metade entre o menos 1 e o 3. É bem aqui no 1, né? Então, eu também vou passar uma linha aqui para ajudar a gente a construir esse gráfico. Bom, o período é 2π, isso significa que os valores que eu vou jogar para x são os valores clássicos, né? Vai ser 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, porque acaba em 2π, né? Esse é o meu período. Agora, eu coloquei aqui os valores clássicos, né? Os resultados de seno de 0, de π sobre 2, de π, para a gente ajudar a calcular as imagens de cada um desses valores. Por quê? Aqui, quando o x for 0, o seno de 0 é 0. Então, eu vou pegar a minha função, que é 1 mais 2 vezes seno de x, só que no lugar do seno de x, eu vou colocar esse valor aqui, que é o seno de 0. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 0. Aí, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 é 1. Então, eu já obtive a minha primeira imagem que eu vou colocar. Quando x for 0, o f de x é 1. Vou fazer a mesma coisa aqui com π sobre 2. Porque quando x for π sobre 2, o meu seno vai ser 1. Então, aqui na função, no lugar do seno, eu vou substituir por 1. Então, fica 1 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Então, quando eu jogar π sobre 2, a minha imagem vai ser o 3. Aqui, quando x for 0, a gente já viu que dá 1. Eu não vou fazer os cálculos novamente, isso também acontece aqui no final. E agora eu vou fazer o cálculo para o menos 1. Quer dizer, quando x for 3π sobre 2, o meu seno de 3π sobre 2 dá menos 1. Aí eu vou substituir isso no seno de x. Então, fica 1 mais 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, quando eu jogar 3π sobre 2, a minha imagem é menos 1. Agora é só a gente marcar esses pontos no gráfico, né? Quando x for 0, o y vai ser 1. Então, começa bem aqui. Quando x for π sobre 2, o y vai ser 3. Esse ponto lá em cima. Quando x for π, o y é 1. Tá vendo? Ela vai descer de novo. Quando x for 3π sobre 2, o y é menos 1, que é esse ponto aqui. Quando x for 2π, o y é 1, que é este ponto aqui. Então, agora é só traçar, juntar esses pontos. Lembrando que é uma curva, né? Não é reta, né? A gente não vai ligar reto. Que aí a gente vai ter o gráfico da função 1 mais 2 seno de x. Então, observa que essas assíntotas imaginárias que a gente construiu aqui em amarelo, ela nos ajuda muito, né? Veja que o final da função tem que ser o 2π, que é o período, né, da função. Então, eu comecei aqui no 1, que ele sempre começa na linha do meio, sobe até o máximo, desce para o meio de novo, sobe, desce até o mínimo, né? Vai para o meio de novo e depois ele continua, sobe novamente e assim por diante. Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem deixar um comentário. Tchau, tchau.